Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do Senhor Jesus. Quero ler apenas um versículo da palavra do Senhor, que encontra-se no Salmo de número 20. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Diante dessa palavra maravilhosa, eu quero convidar você a estar orando nesse instante. Senhor, nesse instante nós estamos reunidos. Queremos, ó Pai, dizer da nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Também nesse momento, Senhor, quando depois de um dia de céu azul, depois de vencidas as lutas desse dia, reconhecendo que só foi possível vencer porque o Senhor estava conosco, nós só temos a te agradecer, ó Pai. Continua falando o nosso coração, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. A palavra lá no profeta Naum, capítulo 1, verso 7, diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. É um texto do nosso no cenáculo, do dia 17 de abril, e tem como título: vergar sim, quebrar não. Vergar, dobrar sim, quebrar não. No viveiro de plantas em que trabalho, sou responsável pela reprodução de novas árvores. Tomando um pequeno broto de uma variedade de árvores, nós o enxertamos no cavalo de outra variedade. Com o tempo, os dois desenvolvem-se como um só, ganhando altura e força aparente. Mas o processo não termina aí. Quando a árvore estiver amadurecida, nós a checamos, fazendo um teste simples que consiste em empurrar o tronco. Se o enxerto estiver devidamente curado, a árvore se curvará à pressão e voltará à posição depois de solta. Se o enxerto não estiver curado, a árvore ainda assim poderá parecer saudável. No entanto, quando aplicamos força sobre ela, a fragilidade oculta é exposta e o tronco saltará do enxerto. O mesmo acontece quando somos pressionados e nossa fé é testada. Se nossa vida espiritual tiver pouca profundidade, tudo poderá parecer bem, mas assim como a árvore, poderemos facilmente nos quebrar sob o estresse. O tempo passado na presença de Deus, por meio da oração, da leitura das Escrituras, prepara-nos e fortalece-nos para tempos de dificuldade. Em meio à provação, podemos nos firmar no que aprendemos sobre o Senhor nas horas silenciosas. Em Jesus, a videira forte, na qual crescemos como ramos, podemos vergar, mas não quebraremos. Lembra quando eu sempre comento com vocês como da minha admiração pelos coqueiros, as palmeiras e também os cedros, que são árvores muito resistentes, que vindo a tempestade, a chuva forte, o granizo, ela não se dobra, ou melhor, ela se dobra, mas não se quebra. É assim que o crente precisa ser. Às vezes nós somos chacoalhados pela vida. Há situações que mexem muito conosco e tentam nos quebrar. Mas se a gente estiver firmado no Senhor, se a nossa fé estiver firmada no Senhor, nós vamos balançar, mas não vamos nos quebrar. Vamos sim nos vergar. Lembra? O pinheiro vem e dobra. Os ventos muito fortes. Ele se dobra, mas ele não se quebra. Assim é o crente que tem a sua confiança
depositada totalmente no Senhor Jesus. Eu quero orar com você nesse instante, pedir para que a gente possa estar também pedindo direção para o Senhor. Senhor Deus, nosso amado Pai, mais uma vez pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine, Senhor, através da sua palavra e também quando nós lembramos das tuas muitas bênçãos sobre as nossas vidas, a nos firmar a nossa fé no Senhor. Seja qual o tempo, qual o momento que a gente estiver passando, mas que nós possamos confiar totalmente no Senhor. Temos vivido momentos difíceis, Senhor. Muitas vezes nem sempre conosco, mas ao nosso redor. Isso tem nos incomodado, às vezes até a nossa saúde física, mental e espiritual. Nesse instante, Senhor, pedimos que o Senhor possa nos curar plenamente, Senhor, de tudo quanto for mal que possamos estar sentindo nesse instante, que possamos estar sendo lavados e remidos pelo teu sangue, Senhor, e que a tua paz possa tomar conta de cada um de nós. Assim oramos em nome e por amor de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. A nossa meditação nessa noite está baseada no texto de Lucas 17, dos versos de 11 a 19. É um texto muito conhecido por todos nós e eu quero compartilhar com vocês nesta hora. Sobre a cura dos leprosos, a cura dos 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós acabamos de ler que Jesus estava a caminho de Jerusalém, estava ali perto, nas proximidades de Jericó, né? E Jesus encontrou naquela aldeia os 10 leprosos. Naquele tempo, os leprosos ficavam isolados num local reservado para acolher esses leprosos. Então eles ficavam marginalizados, ficavam ali, né, fora da cidade. E eles não podiam se aproximar das pessoas de forma nenhuma, para que não houvesse contágio. Eles fizeram um pedido, quando eles viram Jesus, eles fizeram um pedido para Jesus, né? Que foi: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Mestre, compadece-te, tem misericórdia de nós, né? E naquele momento, esse pedido daqueles leprosos demonstravam a confiança que eles tinham em Jesus. Jesus não os cura logo. Jesus não curou, ele podia ter imediatamente curado aqueles 10 leprosos, como nós vimos em outras mesmo relatos de Lucas e dos outros evangelistas sobre a cura. Algumas aconteceram no exato momento do pedido, mas no caso desses 10 leprosos não aconteceu nesse momento. Então, Jesus
testou a fé daqueles homens. Ele não curou naquele momento porque ele desejava testar, fazer um teste, ver se aqueles homens seriam aprovados em relação à sua fé. E também sobre a sua obediência à lei, porque a lei dizia que era para eles ficarem isolados, separados, e se curados, eles precisavam se apresentar aos sacerdotes, para que os sacerdotes, eles se pudessem testificar que realmente eles tinham sido curados, então pudessem voltar para o convívio social, para junto da sua família, dos seus amigos e familiares, né? Jesus, então, ordena que eles, pede para que eles voltem ali para se apresentar aos sacerdotes. E eles saíram, sinal de que eles acreditaram na cura. Porque só ia se apresentar para o sacerdote, conforme a lei, aquele que já tinha sido curado. E os 10, quando Jesus disse que era para eles se apresentarem para os sacerdotes, eles se foram. Porque eles creram em Jesus. Porque eles creram em Jesus, né? Então, se os leprosos obedeceram a Jesus, é porque eles acreditavam em Jesus. Na cura, no caminho, aqueles homens ficaram curados. Mas a palavra diz que só um voltou para agradecer Jesus. Dos 10, só um voltou. E esse homem era samaritano. Os outros 9 eram judeus. E os samaritanos e judeus, a gente já sabe, eles se odiavam. Eles não se entendiam. Lembra da história da mulher de Samaria, que ia só pegar água na hora, ia no poço pegar água na hora, no meio-dia, horário que o poço estava vazio e tal. Então, eles se odiavam, eles não se conversavam. E esse leproso, que era samaritano, né, que foi curado, ele voltou para dar glória a Deus. Ele voltou para agradecer a Jesus. E Jesus perguntou, não eram 10? Cadê os outros, né? O que significa, meus amados irmãos, dar glória a Deus? O que significa dar glória a Deus? A gente, às vezes, lê algum texto e glória a Deus, né? Nós já temos falado sobre glorificar a Deus, mesmo nos momentos difíceis. Glória a Deus. O que significa dar glória a Deus? Significa ser capaz de reconhecer o dom de Deus e louvá-lo com gratidão. Quando você reconhece que quem permitiu para você a cura, que quem permitiu para você vencer a batalha, seja qual for, quem permitiu que seu filho fosse aprovado na escola, além dos esforços, é claro, dele e do seu trabalho e tal, mas era Deus. Então, só glorifica a Deus quem reconhece o dom de Deus, quem é capaz de reconhecer o dom de Deus e levá-lo, né, e louvá-lo com gratidão. Quem reconhece e louva ao Senhor com gratidão. Eu quero crer, meus amados irmãos e irmãs, que cada um de vocês tem sido, diante das bênçãos recebidas do Senhor, assim como aquele samaritano, que voltou para agradecer, que voltou para louvar, para glorificar o nome do Senhor. Né? Que assim seja na sua vida, que assim seja nas nossas vidas, que em todo tempo possamos agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós. Nessa noite nós temos motivos para agradecer ao Senhor. O primeiro deles é pela vida da Ana Paula, né, e o livramento que Deus deu para ela da Covid-19 e da sua família também, porque aí estaria ali junto com os familiares, né, Nenezinha,
a dona Carminha, já idosa, então complicado. Nós agradecemos a Deus também, porque o nosso irmão Adeilton venceu a cirurgia, voltou para o quarto, né? Então louvamos a Deus pela vida desse filho de Deus, filho da nossa irmã Creuza, e que agora o restabelecimento possa dia a dia ele sentir esse cuidado e também ser agradecido ao Senhor. Nessa noite também eu não tive informação da Nilza, né? Da Nilza, como não foi? respondeu. Ah, sim, tentamos entrar em contato com a Nilza, Deu, mas não tivemos Eli. posição. A Eli também, nós temos motivos de agradecer pela vida dela, pelas bênçãos recebidas. Nós agora continuamos pedindo pela saúde dos meninos. Os dois têm 7 anos, eu havia colocado que o Arthur tinha 10, mas Arthur e Diego, né, pela vida deles, saúde deles. E luto, nós, pelas famílias enlutadas, da Débora, vizinha da Ana Paula e da Iracema, pela família dela, que Deus possa estar confortando o coração deles, do seu Azer, que faleceu, era um irmão lá da igreja da Lapa, pedindo pela dona Nena, seu filho Azerzinho, toda a família e a igreja, né, os irmãos. Ele foi bênção no nosso ministério, a família ali, e nós agradecemos a Deus pela vida desse servo que se foi, está descansando no Senhor. Também pela vida do Maurício, pela família do Maurício Pedro, é um colega de trabalho do nosso sobrinho Wesley, lá em São Paulo, e teve câncer generalizado, faleceu nessa tarde, né? Então nós pedimos que a graça de Deus possa ser com essas famílias. No momento da gratidão, eu também me esqueci. Dar graças a Deus pelas famílias, pelas pessoas que têm voltado e vencido essa luta, essa batalha com esse inimigo dos nossos dias, que é o Covid-19, né? Então, agradecemos a Deus por todas as famílias ali e continuamos orando pelos médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão no fronte dessa batalha. Vamos estar orando ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio, Senhor. Não porque nós somos melhores do que os outros, não porque nós mereçamos, ó Pai, mas porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, como diz a tua palavra, Senhor. Ó Pai bendito, nesse instante, nós nos unimos com os nossos irmãos ali em Cachoeira Paulista e também com irmãos de outros lugares, ó Pai, que têm buscado o teu auxílio, a tua força na oração, Senhor. Nós temos nos unido, Senhor, nesses momentos difíceis, porque temos estado também isolados, temos ficado de alguma forma impedidos de estar em contato com as pessoas, ó Pai. Para alguns isso não é possível, pelo seu trabalho, às vezes alguns ficam até próximos do perigo, Senhor. Mas cremos que o Senhor tem cuidado e tem estado ao lado deles, ó Pai. Todos esses nomes que foram aqui apresentados, nós pedimos que o Senhor possa assisti-los. Eu ainda me lembro agora da dona Cida Gaia, estava com problema nos seus pés, ó Pai, que o Senhor possa ir ao encontro da tua serva também e tocar naquela ferida e devolver a saúde plena para o seu pé, para o seu corpo, Senhor físico. Ó Pai, que cada um de nós possa estar buscando, Senhor, fortalecer a sua fé no Senhor, ó Pai, para que em vindo noites traiçoeiras como essa canção, nós possamos vislumbrar, alvorecer, porque o Senhor está conosco, Senhor. Confiar que o Senhor está conosco. Nós precisamos apresentar todas nossas dores, nossas angústias, nossas tristezas para o Senhor. Muitas vezes, ó Pai, nós
nós mesmos não aceitamos algumas situações e não entendemos algumas situações, mas o Senhor entende, compreende cada um de nós, as nossas atitudes, ó Pai, em alguns momentos, e o Senhor tem sido aquele companheiro presente, o amigo fiel, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso guia, o nosso libertador, o nosso socorro bem presente nas tribulações e angústias. Por isso, Senhor querido, que mesmo que venham noites traiçoeiras, a certeza de que o Senhor está conosco nos faz continuar firmes, ó Pai, no propósito de fazer a sua vontade, Senhor. E de um dia podermos, e a gente não vê a hora de estarmos juntos na tua casa, Senhor, para participarmos daqueles momentos tão gostosos de oração com os nossos irmãos, ó Pai. Visita cada lar, cada família, Senhor, os nossos vizinhos, ó Pai, em especial lá ali em Cachoeira Paulista, as famílias, cada uma delas. Que a graça, o cuidado, o amor do Senhor seja sobre eles hoje e sempre. Amém. Receba a bênção, irmãos. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja contigo, meu amado irmão, minha amada irmã, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir.